Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Falar do Vitória, que encara o Brasil de Pelotas, e o time também pode ter mudança. Não enxergo, viu? Não tem jeito não. A gente teve um probleminha aí no áudio, né? Um probleminha técnico, mas até ajustar. Mas vamos afastar. Que fase, viu? Vamos afastar isso. Que fase, esse jogo contra o Juliana? Brasil de Pelotas pode ser um divisor de águas. O Vitória pode, enfim, deixar a zona de rebaixamento, se garantir esses 3 pontos. Precisa aí de uma pequena combinaçãozinha de resultado, né? Mas pode acontecer, e é isso que a gente espera. Depois do empate com o Figueirense, você sai numa sequência para disputar 6 pontos fora de casa, e aí você empata o primeiro. Aí às vezes fala, empatar fora de casa é bom, mas às vezes é até melhor você perder uma e vencer uma do que empatar 2. Então hoje, amanhã contra o Brasil de Pelotas, nada de empate, porque de 6 disputados, você voltar com apenas 2 não é um bom saldo. Se não, voltar né? com 4, melhor ainda, Melhor né, Ju? ainda, Agora, com certeza. o Vitória poderia ter ganho o jogo contra o Figueirense. Eu acho que o Vitória deixou a desejar nesse jogo. Figueirense com todos os problemas, com um jogador a menos. Figueirense cansou fisicamente, foi nítido que estava mal o Figueirense, porque não está treinando normalmente, né? Então, a equipe cansou. O Vitória não soube se aproveitar disso, foi ansioso, afoito para tentar fazer o gol, vencer o jogo, e não conseguiu, através do toque de bola, chegar ao gol do Figueirense para que saísse com o resultado positivo. Aí vem o Brasil de Pelotas, um jogo muito mais difícil lá em Pelotas. Eu joguei no Rio Grande do Sul por 2 anos e eu sei o que é jogar lá dentro. É muito difícil, muito difícil. Apesar do Brasil de Pelotas não estar vivendo um bom momento, também em relação a extracampo, mas é difícil jogar lá. O Brasil vai querer se recuperar dentro da competição. Agora cabe ao Vitória ser inteligente, apesar de que o Vitória ainda precisa de algumas mudanças, de alguns reforços, né? O Vitória teve uma evolução muito pequena, isso não nos garante a Vitória sair dessa zona, mas eu espero que o Vitória vença lá. Flavinho, antes de eu ouvir seu comentário do Vitória, agora sim, vamos dar uma olhadinha em como está a preparação do time do Osmar Loss. Um Vitória mais confiante. Depois de 2 jogos sem perder, o rubro-negro busca ampliar a sequência e, enfim, sair da zona de rebaixamento. O primeiro terço da competição já passou e o rubro-negro está bem longe do objetivo principal da temporada. A distância para o G4 é de 12 pontos. A realidade tem sido bem mais cruel com o time baiano. O rubro-negro se acostumou a ficar no Z4 nessa Série B. Mas, nas últimas rodadas, o time mostrou evolução. Venceu a Ponte Preta de virada e empatou com o Figueirense fora de casa. Contra o Brasil de Pelotas, mais uma vez longe de Salvador, o time de Osmar Loss vai ter novidade. O equatoriano Caicedo foi regularizado e pode estrear. O jovem é uma aposta da nova diretoria. Ele foi revelado pela Universidade Católica de Quito. Por lá, disputou 13 partidas em 2019 e marcou 7 gols. Flávio Gomes e Mendes Júnior, Caicedo deve estrear ou não? Tem gente que quer que chame só de Jorge, né? A gente chamava de Jordi, mas na coletiva ele disse que não é Jordi, é Jorge. O presidente Paulo Carneiro nas redes sociais não coloca Caicedo, não. O nome do cara é Caicedo. É o nome do rapaz, né, gente? Eu acho assim, o Vitória... Eu pensei que você disse que Paulo Carneiro não colocava ele para jogar. Ah, tá. Porque eu acho que vai colocar. Eu acho que vai, porque... Eu acho que Paulo Carneiro vai dizer que vai jogar atrás ele. para regularizar, né? Mas assim, o Mendes tem razão. O Vitória teve uma pequena melhora, teve sim. O jogo contra a Ponte Preta, o Vitória melhorou comparando com os jogos anteriores. Agora no jogo contra o Figueirense, o time sem treinador, o time sem treinar, o time com problemas, Vitória com 1 a mais em um certo determinado período do jogo e não ganhou o jogo.
Jogou fora de casa, não importa. E o Vitória, mesmo assim, ainda foi melhor que o Figueirense. Esse jogo contra o Pelotas, amanhã, 11 horas, deve estar um frio danado lá, você conhece. A época, nesse né? período frio. E o Vitória precisa buscar seus pontos. Vencer é prioridade. E o negócio de ficar empatando, porque é fora de casa, isso daí é quando o time está bem no campeonato e tem um jogo fora de casa difícil, conquista um ponto. O Vitória, na situação que está em 18º, tem que buscar os 3 pontos. Tem que buscar os 3 pontos. Isso é fato. Não tem outro resultado. Agora, esse jogador aí, eu espero que ele corresponda, né, Gil? Porque geralmente... Jovem, né? Ele tem um biotipo forte, né, Mendes? Geralmente... Ele centroavante trombador. Geralmente tem velocidade também, esses jogadores, a característica deles, do equatoriano, colombiano, sim. Eles têm velocidade. Só que demora um tempo para se adaptar, né? Eu espero que não aconteça isso com ele. Que ele consiga, né, se adaptar a esse time limitado do Sport Clube Vitória, né, esse elenco limitado, e consiga fazer a diferença, porque realmente o Vitória está precisando. Quem sabe pode ser uma novidade que surpreenda ali. Olha, ele pode, do meio para frente ele pode entrar no lugar qualquer um ali para corresponder. Essa é a grande realidade. Do meio para frente ele pode entrar. Deixa eu ver o time então. Deixa eu ver o time assim. aí pra gente ver quem a gente tira para colocar ele, certo? No gol tem o Martim Rodrigues, a zaga com Ramon e Bruno Bispo, na lateral direita Matheus Rocha, na esquerda Chiquinho, aí vem o meio de campo com Baraca, Lucas Cândido, Léo Gomes, G2, o Jorge e o Anselmo Ramon. Pronto, já resolveram. Tiraram o Wesley aí para colocar ele. O Anselmo vem, assim, apesar das limitações, né? É ele que tem feito os poucos golzinhos que o Vitória fez nas últimas rodadas. Então, não seria tão justo tirar ele assim de primeira, né? Não tem como, né, Ju? São 2 jogadores... Existem hoje 2 jogadores que, queira ou não queira, fazem a diferença, que é o G2 e o Anselmo Ramon. Lógico que o Anselmo Ramon precisa aproveitar mais as oportunidades como teve no jogo anterior, não aproveitou, precisa... O jogador, eu costumo falar, Ju, eu não entendo que hoje os atacantes de área, eles gostam de sair, às vezes Elton me liga pedindo opinião de alguns tipos de posicionamento dentro da grande área, eu falo, filho, fique dentro da grande área, porque o jogador, quando ele é goleador, a bola vai rebater, vai sobrar, ele vai fazer, isso é fato, então... O atacante de área, ele tem que estar dentro da área. Apesar da dificuldade de chegar uma bola na área do Vitória, né? Então... Exatamente. E o Anselmo Ramon, se você quer sair da área, fica ali ó, no início da grande área, fazendo a parede só, e ali você já está próximo da grande área. Então, eu acho que esses 2 jogadores fazem a diferença. É o que estão tentando ajudar, porque G2, realmente é difícil. Alguma, né? Agora, no jogo passado, quem jogou na lateral foi o Van, né? No lugar do Matheus Rocha. Você falou, né? Ali do meio para trás, quando você olha, você não tem segurança nenhuma. O Van é um jogador de marcação, né? O Matheus Rocha é um jogador que consegue chegar ali de fundo. Talvez esse jogo ele mantenha o Van, pela questão de estar jogando fora de casa, de precisar marcar mais, mas o Vitória não pode só ficar atrás. O Vitória tem que propor o jogo, o Vitória tem que sair, buscar... Principalmente no início do jogo, encontrar um gol, uma bola parada do G2. Lembrando, né, que o Brasil de Pelotas tem 14 pontos na tabela de classificação. Sim. E o Vitória tem 11. Ou seja, é um adversário direto. Tá, Juliana? Se o Vitória vencer o Brasil de Pelotas, passa ele? Não. Primeiro, pelo número de vitórias. E segundo, pela defesa... Saldo de gol. Não, eu não sei nem qual adjetivo utilizar para falar dessa defesa do Vitória, porque você sofrer... Você tem um saldo negativo de 11 numa Série B fraca como essa Série B. Seja boazinha, diga que é fraca. É uma vergonha, né? Então, para o Vitória conseguir diminuir esse saldo aí, vai demorar um pouquinho. Além disso, precisa torcer contra Criciúma e Vila Nova para conseguir sair da zona de rebaixamento. Criciúma joga em casa contra o Operário. E o Vila Nova, ele joga fora. Não, ele joga em casa contra o Figueirense, que não vem bem. Eu acho difícil. Ele contratou o Vinícius Eutrópio. Eu acho difícil. Que é aquele treinador que vem e vai sempre. Agora, vocês falam do Figueirense, que não vem bem. O problema do Figueirense é administrativo, não é tanto assim de elenco. Estava na 10ª posição na tabela, né? Então, financeiramente, né, Ju? Porque mexe com o psicológico. Não é porque lá no Figueirense está atrasado um mês, 2 meses, né? É muito tempo, né? O Figueirense tem uns 3 anos que não paga ninguém, então, né? Vamos ser bem sinceros. É muito tempo. Então... Já na parte do Vitória, eu acho difícil o Vitória sair da zona de rebaixamento essa rodada, mas é importante que o Vitória vença, porque depois tem um jogo contra o Paraná dentro de casa, e aí sim o Vitória pode sair da zona. Aqui na Bahia, um corintiano simpatiza com Bahia ou Vitória, ou continua sendo corintiano mesmo? Eu acho que é Bahia, Ju. Bahia, né? Bahia, a gente sensibiliza, né?
Corintiano sofre.